Primeira breaking news foi um unboxing, que vocês já viram. Segunda breaking news foi a primeira pesquisa indicando Flávio Bolsonaro enrabando, derrotando, vencendo Lula. Muitas pessoas estão dizendo que não, que é efeito pós-carnaval, que o negócio vai virar. Meu irmão, eu acho que a tendência nas próximas pesquisas, se ele meter Zema de vice, ou um vice decente, é capaz de ampliar essa vantagem. Só que Lula nunca levantou a boca para falar mal de Flávio e nunca fez nada contra Flávio. Meu irmão, se Flávio meter 5 ou 10 pontos em cima de Lula, você vai ver o rebu e a agressividade dessa galera contra ele, viu? Vai começar a brincadeira agora. Inclusive o próprio Flávio essa semana picou-lhe uma PEC proibindo a reeleição de qualquer presidente e mais liberando governador e prefeito. Vamos ver se o Senado vai passar essa zorra antes da eleição. Vamos às demais break news. Pentágono dá 24 horas para Anthropic liberar geral todos os seus modelos de inteligência artificial para agilizar os agentes autônomos, robôs assassinos na guerra e drones. Sobre isso, quem conseguiu esse negócio no grito foi o Peter Thiel, da Palantir, que eu mencionei no último episódio, que eu acredito que é o principal responsável pelo vazamento do material de Epstein e também é o principal responsável pela campanha mundial de obrigatoriedade de biometria e identidade para a rede social. É o mais provável anticristo das pessoas públicas atuais. E ainda se diz cristão. Mais uma break news. Lancha americana abre fogo na guarda costeira de Cuba, que responde e mata vários. Só que até agora não tem nenhuma confirmação de americano lá. Lanchas americanas em Cuba não é novidade. Tem gente que é coiote, que vai lá tirar pessoas a dinheiro, e tem traficante de drogas, zorra toda. Agora, por que eles tiveram a ousadia de abrir fogo na guarda costeira é outra história. Mais uma break news. Sigilo bancário e fiscal de Lulinha é quebrado, meu irmão, pela CPI, e o STF confirma, se lascou, perdeu o mané. Não é isso? Se vocês quiserem entender o impacto da inteligência artificial no mundo e o impacto dos agentes autônomos na guerra, recomendo altamente o episódio recente, o mais recente, de Hoje no Mundo Militar. Ele conta a história, desde o século XVII, que existia uma corrida entre infantaria e artilharia de quem matava mais. Hoje, por exemplo, na guerra da Ucrânia, quem mata mais não é artilharia, são drones. E drones pilotados por pessoas são responsáveis por 70% das baixas na guerra. Imagine quando eles forem pilotados por inteligência artificial, que não erra, que não hesita e que não dorme. A guerra na Ucrânia fez 4 anos agora, recentemente. Foi uma guerra entre países tão corruptos e pobres quanto o Brasil. Agora, a guerra, se houver em Taiwan, vai ser em países com nível de riqueza europeu e com nível de determinação incomparável, meu irmão. A conversa vai ser outra, né? Hein, Ellen? Juízes choram miséria, meu irmão, porque o STF cortou os penduricalhos. Juízes, me ouçam. Tenho 3 soluções para que vocês parem de chorar miséria. Primeira, apoiem uma PEC para que o juiz deixe de ser servidor público. Juiz tem que receber igual a tabelião, meu irmão. Ele tem que ser delegatário. Esqueça o negócio de servidor público. Segunda, acabe com esses concursos. A mulher ficou chorando lá que ninguém passa no concurso. Claro que ninguém passa. O concurso é subjetivo, só passam os amigos. É claro que ninguém passa, é por isso que ninguém passa. Restaure o que o Império Romano fez e funcionou durante mais de 1000 anos. Cursus honorum. Hierarquia de carreiras jurídicas. Se para ser delegado ele tivesse que ser defensor, todos os delegados iam respeitar as prerrogativas de advogado. Se para ser promotor ele tivesse que ser delegado, todo promotor saberia lidar com vagabundo. Se para ser juiz ele tivesse que ser defensor, delegado e promotor, ele respeitaria advogado, saberia o que é um vagabundo e teria um instinto acusatório. A hierarquia das carreiras jurídicas ia diminuir em dezenas de vezes o gasto de folha e aumentar em dezenas de vezes a qualidade dos juízes desse país. A solução para esse país, o problema criminal desse país não é de polícia, é judiciário e de Ministério Público, militantes, sectários, defensores de bandido. Segundo, anulação dos concursos fraudados e enviesados, com a instituição de concursos verdadeiros objetivos. E número 3, carreira jurídica hierárquica, meu irmão, como era no cursus honorum romano. E o mais importante, o fim da carreira não tem que ter salário. O topo da carreira tem que ser delegação pública, como são os notários e registradores. Inclusive, muita gente ficou me metralhando que esse mês, uma das breaking news, inclusive, é que minhas redes sociais bateram o maior número de views desde sempre. A galera ficou dizendo, mas rapaz, você virou Léo Dias, eu gostava do negócio aqui, virou baixaria. Meu irmão, a vida pessoal de quem é pré-candidato à presidência da República é sim notícia e pauta relevante. Se alguém disser que alguém que frequentou a casa de Lula ou de Bolsonaro disser que mexeu nas gavetas de Bolsonaro e de Lula e que ele é um racista, isso é pauta ou não é? Inclusive estou convidando Rayan Santos,
e Renan Santos, não sei se são primos, mas devem ser íntimos porque os caras se conhecem, né? Segundo o Ryan. Se vocês quiserem, vocês estão convidados para fazer uma cariação ao vivo aqui. E se quiser chamar a menina Clara, ela também é bem-vinda, viu? O Bitcoin, no mensal, continua numa derrota absoluta e ruim pra caralho. Mas, ontem, aconteceu algo muito interessante. O Bitcoin saiu de 63 mil dólares para 70 mil dólares, uma alta de 3.900 dólares em apenas um dia. Ontem, o Bitcoin subiu mais do que ele valeu no fundo da Covid há 5 anos atrás, meu irmão. Ele valia hoje o que ele valia 5 anos atrás. Hoje o Bitcoin deu uma violinada, mas ontem ele deu uma demonstração de força muito boa. Vamos a mempool. Aqui, ó, prioridade média, meio satoshi por byte. Prioridade alta, 1 satoshi por byte, meu irmão. Tá entrando tudo pela tarifa mínima. Bloco 938.479. Faltam menos de 3 semanas para o 20º milionésimo Bitcoin ser minerado. Nunca mais, na história da humanidade, o Bitcoin vai mudar de milhão, meu irmão. É um momento muito importante. Março de 2026 será a última vez que o Bitcoin vai mudar de milionésimo criado. Uma boa data para ser comemorada e observada. Como está o hash rate? Subindo 1,5%. Por que o hash rate está subindo? Porque ontem subiu a cotação do Bitcoin. O Bitcoin sendo mais valioso, mais pessoas começam a ligar máquinas, e pessoas que ligam máquinas, vale a pena fazer o overclock, botar elas no turbo. Você quer esperar para comemorar na hora do bloco 20º milionésimo? O último bloco que mudará a dezena de milhão de Bitcoin é 940.217. Olha no lance. Hora de comemorar algo que nem seus filhos, nem seus netos, se não nasceram, nunca vão ver. Vamos ver quantos Bitcoins existem agora no mundo. CoinMarketCap, vamos lá. Bitcoin, 67.378. Circulating Supply, 19.995.225. Faltam menos de 5 mil Bitcoins para virar 20 milhões, não é isso? 2 gráficos interessantes que eu pedi para o Wesley meter na tela, não sei se ele vai meter, que vieram diretamente do episódio lá de Guilherme, diretamente de Portugal, do Criptomaníacos, é a probabilidade de perda comprando Bitcoin. A probabilidade de perda comprando Bitcoin de um dia para o outro é de quase 50%. Em uma semana cai, em um mês cai, em um ano cai, em 3 anos cai, e em 5, 6 anos desaparece. Pois é, os pacientes geralmente ganham dos apressados. O Bitcoin não é para você ficar comprando e vendendo. Day trade de pessoas que não têm vantagem, nem em velocidade de execução, nem em informação, nem volume, geralmente é sodomizado. Um outro gráfico interessante é o Real Supply Loss. Tem quase 10 milhões de Bitcoin em perda. Como é que eles calculam isso? O valor do Bitcoin na última transferência on-chain. Da última transferência on-chain de 10 milhões de Bitcoin, eles foram sodomizados. Ou seja, praticamente metade do mercado está em perda, meu irmão. E a galera, quando está em perda, está muito mais avesso de vender Bitcoin, que é o pico dos outros fundos, né? Que é mais um indicador semelhante aos outros fundos do Bitcoin do passado. Repito o que eu falei no último episódio. Quem comprou no último episódio a 63 tá ganhando quanto com o Bitcoin batendo 70 mil dólares ontem e hoje estando a quanto aqui? Vamos dar uma olhada aqui? 63.500. Essa é a hora. Não interessa se ele cair mais, já tá no fundo. Abaixo do Maier múltiplo já é para comprar. Acima de 1,5 do Maier múltiplo já é para vender, meu irmão. Quem utilizou tem diversas métricas de mercado que quem usou matou a pau toda vez. E a maioria delas gritam compra, compra, compra. Muitas pessoas estão na histeria da Death Cross de 3 dias. Vá nessa, meu irmão. Vá nessa que você vai se arrepender. Inclusive, a maioria das vezes que teve a Death Cross, em menos de 40 dias o Bitcoin atingiu o fundo. A Death Cross é iminente. A gente vai botar o gráfico na tela. Se ela realmente acontecer e o Bitcoin chegar no fundo no mês que vem, a metade do preço atual, aí vai ser hora de comprar mesmo, botando pocando e alavancando. Mas com responsabilidade e sem chamada de margem, viu? A alavancagem boa é a que Saylor faz. É a alavancagem da casa que você mora, é a alavancagem do consignado, é aquela que você pode pagar. Não venda o que você não tem como entregar. Não compre aquilo que você não pode pagar. Agora, a alavancagem sem chamada de margem é enriquecimento. A estratégia de quem é milionário, hoje e sempre nos Estados Unidos, tanto para explodir a seu enriquecimento quanto para evitar tributos, é o Buy, Borrow and Die. Pesquisa na internet, Buy, Borrow and Die. A alavancagem não gera fato gerador. Pegar dinheiro emprestado contra Bitcoin economiza dinheiro, para inclusive você só vender o Bitcoin na faixa de isenção.